O presidente Bolsonaro resolveu, nesta última segunda-feira, fazer uma mini reforma ministerial e substituiu diversos ministros, entre eles o ministro da Defesa, o que causou um grande burburinho na imprensa, em setores da sociedade civil, né? Inclusive porque os três comandantes militares das três forças, Exército, Marinha e Força Aérea, resolveram colocar seus cargos à disposição e serão substituídos dentro dos critérios de normalidade que todo presidente tem a prerrogativa de fazer. Pois muito bem. Entre esse burburinho e tanta bobagem que eu ouvi, eu destaco uma aqui para vocês. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou através do Twitter o seguinte, vou citá-lo, abre aspas, espero que as Forças Armadas se mantenham fiéis à Constituição, mandamento que vale para todos os cidadãos, mais ainda para os que têm a ver com a política, fecha aspas. Pois bem, vamos analisar então o que é a função constitucional, ou quais são as funções constitucionais, melhor dizendo, das Forças Armadas. Para isso, vamos ler o artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se, e aqui vem as funções, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vamos então destrinchar as três funções. Primeira função, defesa da pátria. O que é a pátria? Pátria é o vínculo que une todos nós brasileiros, é o vínculo que nos une ao solo onde nós nascemos, é o vínculo das nossas tradições, da nossa cultura, dos nossos valores. A garantia dos poderes constitucionais, primeiro a gente precisa explicar o que são poderes constitucionais. São o executivo, legislativo e judiciário. São os três poderes que constam lá na nossa Constituição Federal. E esses poderes, eles devem respeitar uma teoria que remonta lá a muitos séculos atrás, do Montesquieu, que é a teoria dos freios e contrapesos, ou seja, cada poder tem uma atribuição própria, tem uma competência exclusiva e os outros poderes não podem desrespeitar essa competência exclusiva. E, finalmente, a garantia da lei e da ordem, quando qualquer um dos três poderes que eu acabei de citar, requisitarem as Forças Armadas para isso. Pois bem, meus amigos, nós vivemos uma época bastante confusa, você há de concordar comigo. Você assiste os noticiários e parece que nós estamos condenados a viver sob o jugo de um ditador, né? Um genocida, um homem lunático, um louco e tal. Mas é incrível observar o seguinte, em primeiro lugar, o Bolsonaro é acusado de ser ditador, mas é o único hoje, ou pelo menos um dos poucos políticos brasileiros, em nível nacional talvez seja realmente o único, que defende a liberdade de locomoção do cidadão, que defende que essencial é o trabalho que leva o pão para a própria mesa, que defende que o cidadão tem o direito de legítima defesa, de se autodefender e assim por diante. E aí nós caímos na questão mais, digamos assim, mais importante dessa divisão de funções, e do respeito a elas, evidentemente, que é justamente a atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, tem extrapolado continuamente as suas funções. E aí, para explicar justamente essa atuação indevida do STF e também para explicar o que seria isso aí, a garantia dos poderes constitucionais, eu vou recorrer ao Ives Gandra Martins, que é talvez um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Ives Gandra Martins deu um puxão de orelhas muito elegante no ministro Luiz Roberto Barroso, em meados de 2018, quando o ministro determinou, com uma canetada, aliás, ele não disse, ele determinou, que o então presidente não poderia dar indulto a quem ele quisesse. E, na verdade, ele extrapolou, o STF, através do ministro Luiz Roberto Barroso, extrapolou a sua função. E aí o Ives Gandra Martins diz o seguinte, que essa garantia dos poderes constitucionais dá às Forças Armadas, fornece às Forças Armadas o poder moderador dentro da nossa estrutura constitucional. Esse poder moderador está implícito ali. E ele sustenta essa afirmação dizendo que presenciou
presenciou, foi testemunha privilegiada e participou, com opiniões, evidentemente, da elaboração da Constituinte, que elaborou e promulgou a nossa Constituição Federal. A Constituinte elaborou e o Congresso Nacional promulgou a nossa Constituição em 1988. E ele disse que conversou com o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, conversou também com o Bernardo Cabral, deputado que era o relator da Constituinte, e eles lhe confirmaram que as Forças Armadas têm sim o poder moderador, o poder de, quando há conflito, quando, mais do que o conflito, quando um poder, ou o executivo, entra na seara do legislativo e do judiciário, ou no caso específico do exemplo do Ives Gandra Martins, que o poder judiciário interfere na competência exclusiva dos outros poderes, as Forças Armadas devem sim agir. Ele não diz de que forma, e isso aí é uma questão de oportunidade, é uma questão de time, é uma questão de planejamento e de que forma fazer isso, até para se evitar eventualmente uma convulsão. Mas essa sim é uma tarefa das Forças Armadas. Para você que duvida que o STF tem continuamente rasgado a Constituição Federal e invadido a seara de competência dos outros poderes, do Executivo e do Legislativo, eu sugiro a leitura do livro Supremos Erros, que foi elaborado por 26 autores, todos juristas, está disponível em versão gratuita na internet, basta procurar por esse nome, Supremos Erros, que você vai encontrar o link, e que se diz ali de inúmeras vezes que o STF extrapolou e deu decisões absolutamente inconstitucionais. Vou citar aqui, por exemplo, quando o STF decidiu pela restrição das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Que sentido que tem isso? Que sentido que tem isso, né? Quando o STF proibiu o presidente Bolsonaro de nomear o Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, quando o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, implantou o inquérito das fake news, e aí o Alexandre de Moraes fez papel de vítima, de acusador e é o julgador disso. Como? Onde? Quando o STF, por exemplo, agora mais recentemente, diz que um deputado não pode exprimir a sua opinião, ainda que eu não concorde com a forma e com muitas das coisas que aquele deputado Daniel Silveira disse, é prerrogativa legislativa dele. E todos ficam em silêncio, né? Todos batem palmas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele diz que espera que as Forças Armadas se mantenham fiéis à Constituição, eu só posso dizer uma coisa para o senhor presidente, ex-presidente. Eu também espero que as Forças Armadas fiquem fiéis à Constituição e estritamente dentro dos limites da sua atribuição constitucional, exatamente nos termos do que eu acabei de explicar aqui. Meu nome é Robson Merola de Campos e eu sou advogado em Araxá, Minas Gerais.